Olá, muito boa noite. Mais um Cura que se pode da Casa Biel, Júnior Coelho e Andréa. Vamos para mais uma quarta-feira. Que Isso bom, né? mesmo. Graças a Deus, mais uma quarta-feira. E toda quarta-feira é dia de quê? De podcast. Podcast da Casa Casa Biel. Biel. Isso mesmo. Com mais um assunto que é muito, muito, muito importante. Super importante. E principalmente hoje nós saberemos dos cuidados, né, que tem que ter. E, gente, é um convidado super especial que está conosco já há 2 anos. 2 anos já? Eu acho que já deu isso. E é um parceiro da casa, né? Eu Mas acho que já antes, deu isso. eu posso fazer antes, diretor? Tem que ser depois. Temos que fazer o merchan, daí ele vai botar na aberta, né? Eu vou ter que apresentar ele, então depois eu faço o merchan. Isso. Melhor. Conosco hoje, numa Cura que se pode, doutor João... Peraí, Isso. João Fábio de Melo Pereira, médico veterinário. Nome comprido, né? É, isso aí. Eu até perguntei para ti se tinha alguma ligação com o padre, né? Mas falou que não. Não, foi mais uma homenagem mesmo ao vô João, e ao pai, que é Fábio. Então ficou João Fábio de Melo, médico veterinário da Agropet, né? Vocês têm Isso aí. é um pet shop. É um pet shop, né? Um pet shop, a gente trabalha lá com utensílios, rações, medicamentos para cães e gatos só. Até a gente não mexe com outras espécies. Mas a gente tem a parte da loja, a parte do banho e tosa e a parte do consultório também. Legal. Eu já vou falar para vocês como que aconteceu tudo isso, como que a gente foi chegar no doutor João, como que essa ligação aconteceu, né? Mas antes eu tenho que falar dos nossos patrocinadores, né? Vamos lá. Vou colocar vocês aqui também, já vou aproveitar aí, ó. Vou pedir a tua logo para a gente colocar a Agropet aqui também, ó. A Progestor é a nossa contabilidade, a contabilidade da casa, que é um parceiro nosso também, a Progestor, tudo que você precisar de contabilidade para o seu negócio, a Progestor são parceiros, são uma equipe profissional, muitos anos já, e com excelência eles cuidam de toda a parte administrativa e da contabilidade, né? Da Casa Biel, né? Vivenda Lavim são chalés exclusivos em Alfredo Wagner. Eu quero ir. João, você tem que ir também. Vamos Top marcar também, tá? Muito legal os chalés. Se você não segue eles ainda, segue lá. Vivenda Lavim são chalés tops lá em Alfredo Wagner. Vamos pro próximo. A AP é Síndicos Profissionais, né? Eles são parceiros nossos aqui da casa também, são os queridos, são voluntários da casa. Eles têm essa empresa que presta serviço para condomínios. Então, se você precisa de toda a parte de monitoramento, zeladoria, limpeza, tudo isso a AP cuida para vocês. Entre em contato com eles, que são queridos demais, de confiança. Atrio Laser é um parceiro nosso, um pai aqui da casa, que tem um trabalho maravilhoso, magnífico, como esse aqui, ó, um dia de cada vez, corte a laser, chaveirinhos, tudo que você imaginar. Isso aqui, ó, suporte para celular, tudo que você pode imaginar em acrílico, em corte a laser, eles fazem. Então é muito bacana. A Atrio Laser é um parceiro nosso também. A Turna Digital, que é a agência que cuida do nosso Instagram, que cuida de toda a parte de mídia da Casa Biel também, são umas queridas. Trato Certo Outlet, se você não conhece ainda essa loja, trabalha com compra de lotes e preço, oportunidades. É o melhor lugar para você comprar e economizar. Essa eu recomendo. Essa eu recomendo, conhece? Despachante Vavá, também é um parceiro nosso, o Dante, aqui na Caninana. Super querido. Super querido, parceiro nosso também da casa, apoia a gente em tudo. E tudo que você precisar de documentação para o seu carro é com o Despachante Vavá. Stream Valley é esses camaradas nossos aqui, amigos, que fazem todo esse podcast acontecer, com toda a estrutura de iluminação, câmeras. Eles que estão por trás de tudo isso que fazem isso se tornar real. Se você deseja, tem um sonho de fazer um podcast, entre em contato com eles. A Stream Valley é uma equipe qualificada, preparada, pronta para fazer esse trabalho com excelência. E aí agora eu vou botar a Agropet. Isso Agropet, né, que cuida da Zoe e do Zion. E foi aí que a gente
acabou se conhecendo, né? Exatamente, foi aí que a gente conheceu o projeto, a casa, né? A mãe, que é uma das... é a proprietária, né? A Araceli, quero mandar um Araceli. abraço, um beijo para ela, para a Araceli, uma querida, sempre desde que a gente conheceu ela também, ela abraçou a causa e falou, Júnior, tudo que vocês precisarem para a Zoe e para o Zay, vocês vão ter aqui com a gente. Para vocês entenderem por que a Casa Biel, acho que é legal a gente começar, por que a gente tem a Zoe e o Zay. Primeiro foi a Zoe. Tudo começou com a Zoe. A Zoe foi uma cachorrinha que a gente pegou de adoção lá em Brusque, né? Tinha uma família que estava com ela, mas não podia mais ficar com ela. E eu sempre gostei de cachorro, só que já tive cachorro, mas depois que eu casei, sabe que a última palavra sempre é a nossa, sim senhora. Então eu não podia ter. Eu, na verdade, não queria ter. Não, vamos ser realistas. Eu sempre Na perguntava para ela se eu realidade- podia ter, ela falava que não, então eu também não queria. Não. Entendeu? Não é bem assim. É que, na realidade, eu entendo que os bichinhos não têm condição de ficarem sozinhos o dia inteiro. Nós saímos de casa 8 horas e voltamos meia-noite. Você já imaginou isso? Então, nunca teve sentido. Sim. É Ela diferente. Sempre, ela sempre entra com Hoje- essa defesa, entendeu? Hoje E aí é eu não diferente. tinha resposta. Hoje, eles estão aonde nós estamos. Então, muda, né? Então eu não tinha Exatamente. resposta. Só que daí eu ganhei de uma outra maneira, João. Conversando, porque a gente tinha muito roubo aqui na Casa Biel. Era muita invasão, era muito complicado. A gente tinha alarme, tinha câmera de segurança, tinha cerca, tinha empresa de segurança e invasão direta. Até que um dia uma pessoa falou para mim, você já pensou em botar um cachorro? Se você botar um cachorro, vai resolver. Eu falei, mas eu nunca pensei nisso, mas eu pensei na patroa. Falei, agora Foi a oportunidade. eu tenho uma causa para que ela... tu quer acabar com o problema? Porque assim, ó, João, de madrugada era 3, 4 vezes toda noite. Tu imagina, tu dormindo, 2 horas da manhã, toca o telefone. Invadiram a Casa Biel. Lá vinha eu. Vinha de pijama, chegava aqui e o cara já não estava mais, já tinha roubado. Chegou uma noite, né, André? Foi o cúmulo. O cara Aquele voltou foi 3 vezes. Mesma pessoa. Na mesma noite, pessoa. ele veio, a gente veio aqui, saímos, ficamos um tempo aqui, ele voltou, 3 vezes ele roubou na mesma noite. Eu falei, não. Falei pra ela, se tu queres isso pra tua vida, fica pra ti, porque eu não quero, porque não vai ter vida. Foi isso E mesmo. aí, eu Aí falei, você então tá começou bom. a procurar, Convenci, comecei a procurar, apareceu a Zoe numa família, dizendo, olha, a gente tem uma cachorrinha e a gente não pode mais ficar com ela. Só que a Zoe era virada no giraia. Hoje ela tá 100% Eu lembro. melhor. É. Tanto assim, o João não botava a mão nela, né, João? Eu Era um lembro- trabalho, né? Isso foi- Eu lembro o primeiro dia que a gente veio aqui, que a mãe já conhecia o projeto, antes de a gente ter essa parceria, e o dia que ela veio aqui, eu vim junto, né? Pra conhecer Foi. também, eu não conhecia antes. E daí que vocês me apresentaram a Zoe. Demorou um pouquinho pra gente conseguir ter um primeiro contato ali, né? Sim. Ela tem o temperamento da Zoe, né? Um temperamento um pouquinho diferente. Mas hoje eu é acho, super né? tranquilo, Eu né? acho que até, João, é interessante a gente falar, doutor, que muitas das vezes depende de onde que ela veio, qual foi a criação dela. Com Se ela certeza. passou por maus tratos, isso já traz um traz uma histórico, lembrança né? Uma ruim, né? lembrança para ela, né? Então, o que eu percebo da Zoe é que ela é muito desconfiada. Sim. E ao mesmo tempo que ela é desconfiada, que ela não conhece, ela é traiçoeira. Então, se vê uma pessoa, um cachorrinho, parece que ela é inofensiva e tal, daqui a pouco ela... Pode ser que ela não saiba o que esperar dessa pessoa, se é uma pessoa Sim. que ela não conhece, né? Então é o que tu Mas comentou. ela né? tem um senso de proteção muito, Muito grande, exatamente, né? A gente Muito já grande. E aí repara. consegui convencer a dona patroa, se apaixonou, né? E depois acabou vindo o Zion, que daí é um filho meu, né? O Zion foi uma surpresa, né? Porque só apareceu o Júnior lá no Agropet com um peludinho dentro Nem do carro. me fala. Ó, o que eu arrumei? Só chegou Era, falando assim. era um sonho eu ter um border. E aí eu procurei, e ela achava que eu não ia pegar. E eu Ele me enganou, procurei, ela assim, ele deve estar de brincadeira, ele não vai trazer. Nós fomos para São Paulo, achei o Zion em Joinville, e na volta Olha eu o falei, que ele eu fez. só vou fazer uma paradinha, só vou dar uma paradinha aqui que é caminho.
E, cara, quando eu cheguei lá e eu já tinha visto ele, né, por vídeo, tava ele com os pais, só tinha ele, pequenininho, lindo, eu falei, vai pra casa comigo. Vamos Aí, levar. cara, no carro, já veio fedendo, né, não era bebezinho, não tinha tomado banho ainda, morava numa fazenda, veio daquele jeito. No carro ela já veio, Mas hoje, tá igual eu, já apaixonada por ele, para as crianças agora. Ele me irrita bastante, mas tá tudo bem. Ele é um bebezão, Ele caiu como uma luva no projeto, né? porque ele é muito dócil para as crianças, né? Hoje tinha criança pedindo para brincar com ele. E aí, doutor, que eu acho que a gente entra no nosso tema de hoje. Primeiro, você ficou de deixar o João falar como que ele chegou aqui no projeto. Verdade. Então, como que você chegou aqui no projeto? Vamos lá. Voltando um pouquinho que eu acabei de falar, vim aqui com a mãe, né, conhecer o projeto. E vocês apresentaram toda a casa, toda a história do projeto pra gente, né, o que passou por trás e antes da Casa Biel. E depois de conhecer a casa, fomos conhecer a Zoe, né? Uhum. Demorou um pouquinho pra gente ter esse primeiro contato. Ela sempre desconfiada, mas em momento agressiva, só um pouquinho desconfiada, né? Mas também depois que teve o primeiro contato, foi-se embora, né? Tanto que hoje, quando a Zoe me vê, super tranquilo. Hoje eu cheguei aqui, ela um pouco desconfiada, pensou que de certo ia levar ela embora, né? Vai ela embora. Mas super tranquilo o contato com ela, com as meninas lá do PET também. Nunca precisou de focinheira, As fotinhas estão prontas ali, Almir. Vamos colocar as fotinhos dele com a Zoe e com o Zion. Que a gente tirou hoje, ó. Esse é o João com o Zion. Hoje eles foram tomar banho lá, mas por conta da correria à tarde não consegui fazer uma fotinho lá, teve que improvisar aqui, um pouquinho aqui, né? Ó, esse é o border, esse é o Zion. E ali a Zoe, ó. Exatamente. Tu vê que ela tá já meio desconfiada, achando que vai embora. Ela não tava querendo chegar muito perto dele. Tava preocupada que ele fosse levar ela embora. Achou que ia pro banho de novo. Essa aí é a Zoe, a caramelozinha. E esse aqui é o Zion com o Dr. João. Legal. E aí chegou aqui, conheceu ela. Conhecemos ela, acredito que uma semana depois ela já foi pro primeiro banho, não lembro se foi na mesma semana, uma semana depois, e ali começou o contato. Na época eu que vinha buscar ela ainda pro banho, né? Eu acho que a Zoe tava com 6 meses, porque ela também não era recente, eu lembro que era bem recente. A gente pegou ela com 3 a 4 meses, né? Eu não sei se era 3 ou 4. Mas eu lembro que ela era pequena. Era pequena ainda. Mesmo assim, e ela era muito brava. Porque quando o Júnior falou, nós vamos em Brusque buscar um cachorro, eu falei, claro, eu morrendo de medo de cachorro, ela teve que passar pelo adestrador e eu tive que passar pelo adestrador. As duas, para dar certo. Nossa, ela era muito brava. Ela era muito. Tanto que eu falei, não vou levar, esquece. Ela era muito. Porque a gente, assim, como a gente falou, provavelmente alguma... A gente não sabe o que passou antes, né? E assim, no primeiro momento, claro, nós queríamos que ela fosse uma guardiã da casa, né? Aí ela exerceu, né? Exerceu com maestria. Mas nós queríamos que ela também fosse mais tranquila por causa das crianças. Daí veio o Zion. Resolvido, tá vendo? Resumindo, a Zoe tinha que ter uma bipolaridade, né? Ser brava e tranquila ao mesmo tempo. Exatamente. Então, me explicaram isso, que ou ela é... De um jeito ou de outro, né? Eu resolvi o seguinte, ele é o boca aberta para as crianças e ela é a cão de guarda, entendeu? O Zion ajuda a roubar, né? E a Zoe protege. Mais ou menos isso. Ele é bobo demais, assim. Qualquer um pode passar a mão. Eu acho que ele aparece na foto do roubo junto. No vídeo, com certeza. Verdade duvidar. Mas vamos lá. Como que tem sido essa parceria, esse cuidado hoje com eles? Cara, tem sido assim muito gratificante pra gente, né? Poder estar fazendo a nossa parte aqui com o projeto, com os cães que no começo eu lembro que vocês queriam que a Zoe tivesse essa interação com as crianças. A gente tentou, né, mexer um pouquinho com ela, mas não que não daria, mas seria um pouco arriscado justamente por conta de a gente ela conversou, falamos até com o adestrador também, a gente adestrou ela. Mas é bem arriscado. É um temperamento diferente que ela tem, né? E depois veio o Zion filhotão ainda, né? Veio... Os cuidados. Depois a Zoe acabou sendo castrada. Exatamente, né? Teve essa história, né? A Zoe foi para castração e teve um problema aí da cirurgia que alguns órgãos estavam no tórax, se eu não me engano, né? Sim.
E Aí eu liguei para você, a gente tava Exatamente. fazendo na Unisul, liguei para você, você me indicou a Aconchego, foram o pessoal da super Aconchego, atenciosos a gente, cuidaram e ela foi uma guerreira, né? passou por 4 cirurgias, quatro eu acho, na cirurgias. noite, né? Uma mesma 4 noite. cirurgias, você acompanhando ali sempre junto com a gente. E hoje ela é uma guerreira. Os cuidados hoje que você tem com eles, que aí a gente vai entrar no assunto hoje do nosso tema, que é cuidado dos pets com as crianças. Que eu acho que esse é o ponto forte que a gente trouxe o doutor aqui para a gente falar. Hoje, a Zoe e o Zion estão prontos, preparados para ter esse contato com as crianças? É só um lembretezinho que além das cirurgias que a Zoe teve que passar, não sei se tu lembra que um pouco depois da cirurgia a gente descobriu que ela estava com a erliquiose, que era a doença do carrapato. Isso. A gente fez o tratamento, meio que tudo junto ali, ela sempre ela firme e aguentou. forte, né? É verdade. E isso é normal, essa doença do carrapato? Olha, aqui na nossa região tem tido uma taxa muito grande dessa doença do carrapato. Isso é por um exame de sangue, né? Eu lembro que a gente fez. Exame né? de sangue, exatamente. Você faz lá. A gente fez lá, fez todo o diagnóstico por lá. A gente faz a coleta e manda para um laboratório parceiro, né? Mas a gente faz todo o diagnóstico por lá. E aqui na nossa região tem tido uma taxa muito alta, principalmente do ano passado para cá. Tem tido uma taxa bem alta de contaminação dos cães aí. Até a gente teve com uma cachorrinha na nossa casa, tratamos, deu Sim. tudo certo, mas Tem Mas que cuidar. Isso vem do quê? Vem da rua? o carrapato pode estar no ambiente. Um grande hospedeiro do carrapato é a capivara, que também tem muito na nossa região. Então, facilita muito essa transmissão para os cães, né? A gente teve casos de pacientes que... Vamos dar um exemplo, por exemplo. Ó, Beira-Rio. tá me olhando com cara feia. Tá me olhando com Eu cara queria feia. descobrir da onde que ela pegou isso. Beira Rio, exatamente. Todo mundo hoje em Itajaí gosta de caminhar. Onde que é? O Parcão Beira Rio. lá, né? Ela já anda pouco, né? Então E ainda ali quando- na Beira Rio você tem que cuidar, porque na Beira Rio Tem muita tem capivara. muita capivara. capivara. Então eles vão naquela grama ali, tem contato. Exatamente. Então tem que, se você... Quais são os sintomas, doutor, que pode acontecer? Olha, o principal sintoma é a anemia. Ele começa com uma anemia. Você pegou pela anemia, né, A dela, gente né? pegou pela cor da mucosa, investigamos, fizemos um hemograma, tinha uma anemiazinha, a gente... Que ela tava mais sonolenta, ela não É, queria comer. tava engordando Exatamente, tanto, lembrei. né? Isso, Foi ela isso. não A gente queria alegou comer. pra ele que ela estava muito sonolenta. Então, se seu pet, seu cachorrinho estiver muito sonolento, não tá comendo, tem que prestar atenção. Pode ser A uma... questão dos pets anemia. são os pequenos sinais, né? Porque eles são muito fortes. Até então, assim, igual a Zoe. Às vezes poderia descobrir quando já estivesse na última, se vocês não tivessem atentado aos sinais de ela estar mais quietinha que o normal, mais sonolenta. Não, né? a gente fica ligado direto. Eu acho que cada dono ele sabe como é que é Conhece seu o animal. seu- né? É, Você até conhece, porque né? a Zoe ela é elétrica, né? Se ela Aham. tá parada, alguma coisa tem. Não é? É Exatamente. como Então, criança tem quando tá brincando. Isso é bem tranquilo. Leva lá, faz esse exame, né? E aí sai, e aí tem um tratamento. Tem um tratamento após. O tratamento um pouquinho longo, normalmente de 28 dias ali, mas é o tratamento que costuma Tratamos- ter bem resultado. Deu certo, cuidamos. Aí depois veio as vacinas do Zion também. Depois fizemos todo o protocolo, a gente já tinha feito da Zoe, depois fizemos todo o protocolo vacinal do Zion. A Zoe, ela já tinha o protocolo de filhote quando a gente começou com a parceria, né? Mas o Zion a gente fez todo do zero, né? Tem todo Hoje o que tem mínimo, doutor, eles são obrigados a ter? Hoje, mínimo é a polivalente e a raiva. É o básico que a gente tem. Não é o ideal, mas é o básico, tá? Tá. Se a gente, por exemplo, eu quero ir viajar tanto de carro não tem tanta fiscalização, mas vou viajar de avião, vou viajar de ônibus. Pelo menos essas vacinas têm que estar em dia. Eu vou fazer uma denúncia minha aqui, se autodenunciar. Quando eu trouxe o Zion, aí ele começou a dar as vacinas, eu doido para passear com o Zion. Aí eu não sei o que aconteceu. Eu levei lá, lembra? Lembro. Eu levei eu lá. vou deixar bem claro que eu avisei. Eu acho que era a primeira ou a segunda vacina. Ele falou assim: você não tá passeando com ele, não, né, Júnior? Aí eu falei: Não. tô. Ele, você sabe que não pode, né? Te falei que não poderia passear. Eu falei, mas eu não aguentei. Aí não sei o que era, né?
Eu acho que ele teve uns episódios de diarreia, se eu não me engano. Exatamente. Teve os episódios. E é muito importante essa questão de esperar acabar o protocolo vacinal para poder passear, né? Porque... Lembrei. Apareceu nas fezes deles uns bichinhos. Eu te fotografei, mandei e aí você falou. Aí a gente Isso, fez pode ser que tenha sido isso. Então, tudo isso a gente toma muito cuidado. Então, tudo isso que a gente está falando para vocês, gente, são coisas que vocês têm que se atentar, porque a gente vai trazer agora isso para o lado do cuidado da criança. Né, doutor? É aí que a gente fala. A criança que está passando por um tratamento oncológico como esse, está com baixa imunidade, tem um gatinho, tem um cachorro, tem um pet em casa, ele tem que ter esses cuidados. Tem que ter os cuidados. Vale ressaltar que nessa época o Zion ainda não tinha contato com as crianças, Não. justamente por ainda não ter nem as vacinas completas, né? Estava no protocolo ainda. Sim. Não tinha. Até com a Zoe ele não estava. Estava cada um separados, num lado. Exatamente. E assim, como o Júnior falou, crianças com imunidade mais baixa. Não só crianças, mas Sim. os adultos também, né? E querendo ou não, eles são pets, são animais. A gente hoje modelou os cães, os gatos e alguns outros pets convencionais para ter uma vida de humano, bem dizer, né? Dentro de casa, dorme com a gente e tal, tá com a nossa família. Mas a gente tem que... Não sou contra isso, sou completamente a favor, mas a gente tem que ressaltar alguns cuidados básicos que tem que ter de higiene, né? Não só deles, como a gente também tem que ter. Então, assim, um pet que tem convivência com uma criança, por exemplo, tem que cuidar, a criança passou a mão na boca do pet, ou alguma outra parte, tem uma contaminação com bactéria ali no local, depois pode passar na boca, então tem mais uma higiene, né? Uma higiene que tem que ter um pouquinho de cuidado a mais. A companhia do pet em si é muito importante. Eu creio que emocionalmente ajuda muito, né? Com certeza. Ajuda muito, né? A gente sempre fala que o emocional, e principalmente para as crianças, vamos, né? Exatamente. A gente vai ressaltar até por causa da casa. Elas já têm que abandonar, de uma certa forma, por um período da vida, os amigos e todo aquele meio que ela vive. Então, quanto aos bichinhos que estão em casa, se elas tiverem, eu acho, né? Você melhor do que ninguém vai nos falar. Se elas tiverem todos os cuidados, creio que eles podem estar juntos. Podem só trazer benefícios. Banho do animal, o que é o aconselhável? Olha, além de todas as vacinas que você falou, agora vamos falar da higiene do animal e do local, né? Além da vacinação, é extremamente importante vermifugação e antiparasitários, antipulga, anticarrapato, né? Justamente para não ter o risco de trazer esses parasitas para dentro de casa, né? Certo. Questão de banho. Hoje a grande maioria do pessoal, dos proprietários, dá banho uma vez por semana nos pets, tá? Esse banho também inclui tosse higiênica, que o pessoal faz também nas partes mais íntimas ali, para não ter tanta contaminação com pelo, né? E higiene em casa. A grande maioria do pessoal também tem um cantinho, que é o cantinho do banheiro deles, né? Com um tapetezinho higiênico. Tem cães que não aprendem a vida toda a fazer, né? Mas a grande maioria aprende a fazer só no lugarzinho dele. E são esses cuidados que tem que ter. Contato com outros pets, se possível evitar, porque a gente não sabe questão de vacinação, né, dos outros. Contato com a rua, dependendo da fase, tratamento, evitar também, né? Porque esse animal ele tem contato com o cachorro na rua, ele sai de casa, tem contato com outro cachorro não sabe como é que sabe, ele traz para casa. Porque gato não para, né? Gato fica preso? Gato, assim, o gato normalmente quando é castrado, ele não costuma sair tanto de casa, igual um gato que não é castrado. E assim, a gente também tem que entender que a convivência com um gato não costuma ser igual a de um cachorro. O cachorro é aquele... contato com o gato. Não é aquele... O cachorro, se tu quiser, ele vai estar sempre do teu lado, bem dizer, né? O gato já é mais na dele, ele vai vir ali, vai dar um cheirinho, vai viver a vida dele, ele é mais autônomo, assim, né? Eu sempre digo que o gato, ele, diferente do cachorro, ele gosta da casa, ele não gosta do dono. Tanto que o dono pode ir embora, ele fica na casa, né? O cachorro não, ele vai junto. Ele vai. Eu percebo pela Zoe e pelos Zion. Eles não podem ver que eles saem correndo, literalmente. Então tem um cuidado. O pet vai precisar passear, às vezes fazer necessidades não faz dentro de casa, mas passa um paninho, tem um lencinho umedecido, hoje já tem os lencinhos umedecidos, são antibacterianos. Nas patinhas, tenta dar uma limpada antes de ter o contato, né? Isso é bem importante. Dicas aí, gente, muito importante, tá? A gente sabe que tem bastante famílias, crianças que nos acompanham, que nos seguem, né?
no Instagram, no YouTube, cuidados com o seu pet. Toda a higiene do local e nele é necessária para uma maior segurança para você, criança, está nos assistindo, nos ouvindo, brincou com um cachorrinho, com um gato, tem que fazer higiene excelente. As crianças e os papais também, né? Que todo mundo. Na grande maioria dos casos, acho que essa parte vai depender um pouquinho mais dos pais do que também, das crianças. os dois, né? Brincou com o cachorro, tem que higienizar, né? Exatamente. Nós vamos entrar num assunto que também é muito bacana, que eu não sabia. Ozonioterapia para pet. A gente até conversou, não sabia que vocês utilizavam ozonioterapia aqui na casa, né? E na veterinária tem crescido cada vez mais. Até existem alguns estudos já que fora do país, claro, em animais, que está sendo usado até para tratar alguns tipos de tumor, a ozonioterapia. E na nossa rotina clínica assim, tem caído muito bem. Problemas de pele, problemas de articulação, infecção, inflamação, alguma dor crônica, tem caído muito bem. Como humano é a mesma coisa o pet, pelo que eu estou vendo, né? Exatamente. Utilizamos como tratamento, como prevenção também, né, que aumenta muito a imunidade também. Então, assim, tem sido muito interessante. Os próprios proprietários, né, têm tido uma aceitação bem legal. Que legal. Por conta, eu acho que já na medicina humana já é algo que está muito em uso também, né? Está bem evidente, né? Exatamente. E aí, eu queria que a nossa produção mostrasse algumas fotos ali do Dr. João. Nossa! Essa é a Afrodite, uma Pit Monster. Ela não mora mais aqui. Pit Monster. Isso é a Afrodite tinha, se eu não me engano agora, 48 quilos. Nossa! Hoje ela voltou para o Rio Grande do Sul. Voltou não, os donos voltaram para o Rio Grande do Sul e ela... Pit Monster. Foi junto. Essa é a raça dela? Essa é a raça dela. E ela é brava? Meu Deus, é muito mansinha. Sério? Confio 10 vezes nela do que no Pincher. Mentira. Que na zoia até. Bora, próximo. Deus faz tudo certo, né? Você faz um cachorro desse tamanho brabo. Essa é a Sophie. Sophie Chihuahua. Pequenininha. Sophie, nessa época, estava fazendo protocolo vacinal de filhote ainda. Hoje já está com o seu 1 aninho. Essa é a que mais mata a pitbull, né? Essa agarra no joelho deles, na canela, e para soltar é um trabalho. Não, engasgado? Que mais? Vamos lá. Os donos vão te pegar, Júnior. Aí! O que é isso aí, doutor? Esse aí é um tratamento que eu estava fazendo com um veterinário parceiro, meu grande amigo, que é o Iron, veterinário que trabalha com clínica medicina de equinos, né? E esse é um cavalo que tinha lombalgia. Então ele tinha uma dor nessa parte toda de lombo e coluna. A gente passava a mão... Isso, toda essa parte que tem agulha e mais para trás ainda ele tinha muita sensibilidade. Então assim, ele começou a decair um pouco o rendimento esportivo. Ele é um cavalo de 3 tambores. Começou a cair um pouco o rendimento esportivo. O dono via que até no escovar, naquelas partes ali, ele sentia incômodo, sentia dor. A gente fez um trabalho bem legal nele com ozonioterapia. Somente com ozônio. Foi feito ozonioterapia aí. Isso aí é só Isso com é tipo uma acupuntura? Não é acupuntura, são alguns pontos específicos. Mas faz também? Ali. Faz também, muito utilizado também. Que legal. E esse cavalo foi tratado só com ozonioterapia e hoje não sente mais nada. Já faz uns 2 meses que a gente encerrou o tratamento dele aí. O cavalo teve uma melhora bem boa até esportivamente e qualidade de vida também, né? Porque, querendo ou não, é bem a parte onde vai a sela, então, assim, é uma parte, se tem uma sensibilidade, ele vai sentir dor, ele vai se incomodar, ele vai ter algumas reações, então foi bem legal esse tratamento aí. E eu vi que você gosta bastante de cavalo, né? Gosto bastante. Agora, no momento, estou um pouquinho afastado dos rodeios aí, né? Eu praticava uma modalidade que é o laço comprido. No momento, dei uma focada um pouco mais na parte do trabalho, porque demanda um pouco de tempo também, né? Mas gosto bastante dos equinos. Mas tu tem uma grande clientela de Tem alguns clientes também na parte de equinos. Eu não consigo atender tanto justamente por conta do pet ali, né? A rotina do consultório acaba sendo um pouquinho puxada. Mas tem uma clientela
bem legal também, na parte dos equinos. Depois aí. me lembra de... Eu ia perguntar no começo, a gente acabou não conseguindo. Da onde é que saiu esse desejo de ser veterinário? Vai falar para mim depois. Vamos lá. Esse é um Golden, né? Essa é a Mel Golden. Essa foto é recente. A Mel ainda deve ter agora os seus 8 meses. Também fez todo o protocolo. Esse aí ninguém vacinal. segura, né? Esse Olha, cachorro... Eles têm um temperamento que não é fácil. O proprietário de Golden, quando decide ter um Golden na família, Ele já tem que estar tá muito ciente certo, que né? o chinelo é toda semana. Novo, né? Chinelo, casa, Na pé de realidade, mesa, foi sofá. bom que o João falou isso, porque até escutei esses dias de uma pessoa. As pessoas, elas querem ter um pet, mas elas não se preparam para ter o pet. Exatamente. Aí está um grande perigo, né? Exatamente. Foi quando eu escutei isso, eu falei, mas como assim? Até falando do Zion. Você sabia, André, que o Zion tem que caminhar todo dia para motivá-lo, porque a raça dele é assim? Eu falei, não. Falei, vamos avisar para os júniores, porque ele quis o Zion. O Border Collie é uma raça que é muito utilizada em fazendas, né? Fazenda pastor de ovelha, mas, né? mas eu, na hora me chamou a atenção isso. Muitas vezes a pessoa ela quer um pet porque Acha quer... ele ser bonitinho, né? Mas As não... raças têm as suas particularidades, né? Exatamente. Aí muitas vezes está dentro de um apartamento, né? Ou eles o precisam Golden é um de cachorro espaço. que ele adora lama, espaço, sujeira, piscina. A gente tem alguns Goldens lá que atendem com a gente e é sempre uma surpresa. Quer ver na fase de filhote. No protocolo vacinal, cada dose da vacina tem que separar 1 hora para os donos contar as artes desse intervalo de 21 dias ali. Né? A gente tem alguns amigos que tem e a gente sabe que é bem assim. Mas é uma raça incrível também, uma raça incrível. Legal, vamos mais. João, você já foi mordido? Algumas vezes. É? Acontece, faz parte da Sim. profissão, Mas né? algum assim que tu lembra, essa eu não esqueço. A pior que eu tive até hoje foi de um gato. Hã? Sério? Foi. Gato? Gato. Foi mordida, arranhão, tudo num combo ali. Ele era virado no giraia. Ainda foi quando eu fazia estágio, não era nem formado ainda. Foi o que mais me marcou. Gato não tem o Não, menor e é medo de aquilo, gato. né? Se marcou, imagina o que ele não aprontou. Porque o gato ele tem... Ou ele é muito tranquilo ou ele é muito bravo, né? E o gato acaba sendo mais difícil se precisar fazer uma contenção, né? Tem que Esse é o São pug? pugs, um casalzinho né? de pugs. Esses são irmãozinhos. Esse é aqueles que tem é da raça, né? É problemas respiratório, Eles nariz, são né? braquicefálicos, né? Tem um nariz achatadinho, assim. Então eles têm uma respiração diferente, né? Mas é um cachorrinho bem legal também, né? É Bem uma casa, raça, né? Uma raça, assim, grande maioria agitado, tá? Mesmo com todo esse problema respiratório, até por isso que acaba tendo bastante problema. Eles são um pouco mais agitados que poderiam ser, né? Sim. É um cachorro que tá bem alto também, né? Tá bem alto, exatamente. Isso aí. Esse aí foi uma cirurgia que a gente fez numa égua. Isso é um cavalo? É uma égua, Uma não um égua. cavalo. Eu tava anestesiando. Foi uma cirurgia de cólica. Como assim? Na verdade, para ser mais específico, é uma cirurgia de enterólito. As fezes se solidificaram no intestino e acabam trancando. Então a gente teve que abrir, tinha uma torção no intestino Quase também. como uma lavagem. Nossa, assim. Exatamente. Faz a lavagem, mas também retira uma pedra que parece uma bola de bote, assim, pelo tamanho, né? Faz a retirada desse enterólito, teve que distorcer, porque tinha torção também nesse intestino. E essa égua aí hoje Isso tem abre, ceda ela geral? anestesia geral, Ceda, Anestesia abre, e chega a abrir tudo? Abre. tudo, João, então você também faz cirurgias, além de tudo que você faz no pet. A parte de cirurgia é mais anestesia daí. Anestesia. Isso, Tinha uma outra equipe de veterinários na parte da cirurgia mesmo. Eu estava na parte de anestesia daí. Você gosta? É mais responsabilidade, né? Olha, eu acho que fica bem parelho a responsabilidade, porque um erro ali pode Sim. dar problema, mas um erro lá também, né? E a cirurgia de cólica é uma cirurgia bem complicada assim de fazer, bem difícil, porque não depende só da cirurgia, depende muito do pós-operatório também, né? É aquilo. E é muito comum nos equinos, principalmente aqui na nossa região, por conta de não ter muito Já voltou ali? Terminou? por não ter muita pastagem, né? Que é a principal alimentação do cavalo, né? Então o pessoal tem que tratar muito com feno, esses alimentos mais artificiais, e acaba acontecendo bastante. E
Como é que surgiu essa tua ideia, essa tua paixão pela veterinária? Olha, eu não descobri isso há tanto tempo, mas a minha mãe fala que já foi o sonho do meu pai. Então, assim, quando eu era pequeno, na nossa casa tinha tudo quanto é tipo de bicho, desde cavalo, cachorro, galinha, até o meu avô tem um sítio que ainda tem bastante bicho. E foi onde eu cresci no meio de cavalo, de cachorro principalmente. E daí também vem a paixão pelo cavalo, né? E veio crescendo essa paixão até assim, eu sou muito casa, sou muito Itajaí, então assim, minha vida toda foi aqui. Uhum. E eu sempre tive o sonho, porém não tinha curso de veterinário aqui na nossa cidade. E no meu terceirão, no último semestre ali do meu terceirão, abriu uma turma aqui de veterinária na Unisul. Uhum. Então, assim, eu mudei da água para o vinho. Eu ia fazer engenharia, não porque eu amava, mas porque eu tinha que fazer alguma coisa e não queria sair daqui. E daí deu certinho. E hoje você se sente realizado. Hoje estou bem realizado. É o que você gosta. Sei que ainda está só no começo, né? Eu sou formado há 3 ou 4 anos, mas, graças a Deus, bem realizado. Legal. Que legal. Que bom. A gente quer que cresça cada vez mais, né? Amém. Que Deus te abençoe cada vez mais aí. Amém. Tem uma carreira longa pela frente. No final, nós vamos ter alguns agradecimentos. Falamos da ozônio. Essa prática hoje é acessível para... Hoje é fácil fazer essa questão da ozonioterapia ali que a gente falou? Olha, hoje ainda é muito pouco utilizado. São poucas clínicas e consultórios aqui na nossa região que trabalham com ozonioterapia. Mas é sim uma prática bem acessível, não é algo muito caro, um valor muito alto para ter uma sessão de ozonioterapia, para fazer um tratamento com ozônio. Então, assim, não é algo muito difícil. Pode te procurar? Pode me procurar, se precisar de algum tratamento com ozonioterapia. Entre em contato com o Dr. João. No Agropet. Isso, Agropet e 3 aí Irmãos. eles vão... Agropet 3 Irmãos, que Isso. fica ali na ressacada, tá, Isso, gente? ali na José Siqueira. José Siqueira? José Siqueira. É aquela principal da ressacada, Renault, né? aham. Da Renault. Legal. Não sei se tu viu... Agora a gente vai. Nós temos um momento no nosso podcast que é a direta. A direta é o bate-bola. É o seguinte, a gente faz a pergunta, que vir na mente, manda ver. Vamos lá, então. Bora? Vamos. Eu sei que te mandaram o roteiro antes, e eu acho que você viu, colou, né? Mas vamos lá. Dei uma fuçadinha já. Bora. Um sentimento hoje. Hoje eu acho que gratidão. Gratidão por tudo que a gente está vivendo. A gente sabe que o momento do mundo e nosso país não é dos melhores, mas graças a Deus tudo tem... O Senhor tem nos sustentado até aqui, né? Então, acho que é o maior sentimento. Um ídolo. Olha, ídolo. Isso aí eu vi Uma palavra muito forte, né? Forte, exatamente. Eu não vou falar muito de ídolo, eu vou falar de exemplo. Então, a pessoa que eu tenho como maior exemplo para mim é meu pai. Então, consequentemente, eu acho que é o meu ídolo. Que legal. Lindo. Um arrependimento. Teve uma fase da minha vida, alguns poucos anos atrás, que eu não estava passando tanto tempo com a minha família, por outras prioridades, né? Sim. Então, eu acho que esse é meu maior arrependimento. Hoje eu faço tudo diferente, mas Que massa. ter passado esse tempo Então, mais afastado. Você é família e casa total. Totalmente. São Bacana. meus tesouros. Isso é muito bom, tá? Parabéns. Uma paixão. Olha, acho que uma paixão é o Evangelho. O Evangelho, Jesus, né? Acho que é a maior paixão. O que te faz chorar? Vixe. Aí é um... Pegou na veia. Pegou na veia. Até minha noiva fala que eu não sou muito de chorar, né? Mas eu acho que a falta de empatia com o próximo é uma coisa que me deixa um pouco meio choroso, assim, emocionado. Não emocionado do lado bom, né? Mas Sim. é uma coisa que me entristece um pouco. Se você pudesse mudar hoje, o que mudaria? Olha, eu tenho um probleminha que eu sou um pouquinho teimoso. Quando eu boto uma coisa na cabeça é um pouquinho difícil tirar. Então acho que eu gostaria de tirar, mudar isso. Que seria um defeito? Exatamente. Eu acho que é o meu maior defeito, tá?
que, ao meu ver, né? É o meu maior defeito, eu acho que é ser teimoso. E um sonho, qual seria? Olha, o meu maior sonho hoje, acho que é construir minha família, né? Eu tô noivo, né? Minha noiva Júlia. E se tudo der certo no cliente de casa, então dali pra frente é construir a nossa família, né? Legal. Ó, que legal. Legal. Um medo. Medo. E eu acho que o meu maior medo é partir sem ter cumprido o meu propósito aqui na Terra. Bacana. Agora uma qualidade. A qualidade, eu acho que eu sou muito generoso. Tenho um coração bem generoso. Acho que essa é a maior qualidade. Legal. Não vivo sem. Tem que repetir, minha família. Top. Uma saudade. Olha, essa vai me pegar um pouquinho, porque amanhã faz uma semana que a gente perdeu a Melzinha. Ah, Essa... Agora pegou um pouquinho. A Melzinha era uma cachorrinha? Era a cachorrinha deles. Quanto tempo tava com vocês? A Mel estava com a gente 7 anos. Nossa. A gente Fazia pegou ela parte adulta. totalmente da família toda. Foi a nossa primeira cachorrinha, assim, de casa, assim, né? Sim. Então, doeu um pouquinho, mas acho que hoje é a minha maior saudade. Olha aí, o carinho dele, com um animal. Legal, lindo. E isso é importante falar, né, Júnior? Porque, na realidade, eu não tenho nada contra os pets, muito pelo contrário, mas eu nunca fui aquela pessoa de uma afinidade absurda com cachorro, com gato. Sim. Tu quer ver? Mas uma tu quer coisa ver, que eu João? não aceito de jeito nenhum é maltratar, é um absurdo. Sim, e a sim, gente com vê certeza. muita coisa, Jamais. né, João? Isso, meu Pra Deus. mim isso não é existe, inaceitável. é um absurdo. Muito inaceitável. Mas tu quer ver Aham. uma menina adorar? É cavalo. Gosta? Eu gosto dele lá na baia. Longe. Na Longe. baia eu olho pra ele, entendeu? Nós fomos numa... Você não come? Vou contar. Eu vou contar. Eu vou A contar gente rapidinho. já tá com Eu o vou horário contar, eu vou contar, estourado. Eu vou contar. Não pode não, ó, já Nós tá com o horário. nós fomos no Produção, Hotel você tem que me Fazenda. ajudar. Nós fomos no Hotel Fazenda, João. Aqueles cavalos, bem Era dizer, Hotel Fazenda, era um morto. Faz Não tudo é. sozinho, né? Eles Não só era. Eles só fazem sozinho, não Não. tá fazendo nada. Em minha defesa não é bem assim. Não é. O cachorro não, o cavalo não saía do lugar. Saía que ele me jogou pra parede. Só Ele que jogou paredão ela de subiu, pedra. ela subiu. E eu já gosto de cavalo e tal. Vamos. E o cavalo dela não saía do lugar. Eu falei, Andréia, o cavalo ele tem que ter voz de comando. Primeiro, segura o negócio. Como é que é o nome aqui? As rédeas. As rédeas. Com vontade, com jeito. Dá um toquezinho. Vamos, vai. Cara, ela não conseguia tirar ele do lugar. O medo era maior, entendeu? Ele ficou parado assim, não, E eles deixa... sentem o medo, Aham. tá? Deixa ele assim, Eu tá falei, bom. deixa, tá tudo bem, eu não preciso andar. Mas ele não entendeu. Aí eu, com todo jeitinho, fui lá e ó, deu um tapinha. Meu Deus. Aí foi demais. Aí, Foi o que demais. acontece? Fui embora. Aí ele foi ela assim, ai, e agora para. Pensa no medo. Não, foi, realmente, eu fiquei É apavorada. uma figura. Pensa numa criatura que adora cavalo, é minha esposa. Não, eu acho eles maravilhosos e realmente eu acho eles eles são são lindos, mas tem que saber e eu não sei, eles vou são fazer o quê? um ser incrível também, porque principalmente quem usa como esporte sabe que tem uma Sim. conexão muito grande, né? Com o animal. Então é bem. Ele sente muito também, Sentem né? muito. Nós Nos fazíamos conhecem o ano muito. passado, as crianças tinham aqui ecoterapia. Ecoterapia também. Lá Bem legal, no aham. Instituto Federal Catarinense, lá em Camboriú. Nós tínhamos uma parceria, temos até uma parceria com eles. E eles, Temos que trazer eles aqui para falar, né? Fora de série, tá? Diferença ali para as Trazer eles crianças, aqui bem pra, muito temos que boa. trazer eles aqui para falar, é muito importante. Voltando aqui à nossa direta. Vamos lá. Recuperou? Tô pronto, vamos para a Tu próxima. viu que eu dei um tempo para ti, né? Vi, já tô preparado para a próxima. Dinheiro é? Acho que dinheiro é consequência, fruto, né? De trabalho e dedicação, nada vem de graça, né? Então, acho que a palavra mais certa para definir é consequência. Eu não respeito. E eu acho que vou repetir a falta de empatia, uma coisa que não compactuo muito, não sou muito a favor. Sim. Lugar preferido. Lugar preferido? Acho que é minha casa, com a família toda reunida. Grande maioria fala isso. A gente adora a casa, né? Se defina em uma palavra.
Olha, eu acho que eu sou muito sonhador. Tenho sonhos um pouco ousados aí, mas... Mas essa é a ideia. Mas essa é a ideia, né? Eu também sou. Ixi, se deixar, eu viajo. Ou eu vou longe, vou até a lua e volto. Eu também. Legal. E uma frase do Dr. João? Tem uma frase que, na verdade, quem fala muito é o meu pastor Júnior Rochirola, que é faça o que você nunca fez para você viver o que nunca viveu. Então, acho que essa é a frase que eu mais levo para a minha vida. Legal. Gente, chegamos ao final do Cura Que Se Pode. Quero agradecer ao nosso convidado, doutor Eu que agradeço o convite. João Fábio de Melo Pereira, né, por esse bate-papo, por essa troca de experiências. Agradecer publicamente a parceria com a Agropet, que acreditaram no projeto, né, sempre solícitos a atender e cuidar da Zoe, do Zion. Se você quiser precisar de uma empresa, de um pet, de um veterinário de confiança, eu indico eles. Já indiquei alguns, mas eu indico eles de olhos fechados, porque são extremamente profissionais. O João, Cuidadosos a Araceli, demais, a mãe dele, são carinhosos, cuidadosos. Então a gente tá aqui, pessoas que a gente confia. Você pode entrar em contato com eles. Agropet, ali na Ressacada, ali no bairro Ressacada, Rua José Siqueira, número 605. Telefone. Lembra? O WhatsApp, lembro de cabeça, é 479-9936-0760. Ou no Instagram, Instagram é agropet_3 irmãos. Agropet 3 Irmãos. Até se alguém aí que esteja com uma criança, algum familiar em tratamento, quiser tirar alguma dúvida, a gente está à disposição. Só chamar a gente lá. Entre em contato com eles. As famílias aqui da casa também, se precisarem tirar dúvidas, entre em contato com eles. São os queridos. E nosso muito obrigado por Eu que agradeço acreditarem, o convite, a nossa parceria, a oportunidade que vocês dão para a gente cuidar das crianças, não, das nossas crianças, né, que são a Zoe e o Zion. A gente tem esse costume de chamar de criança lá. A gente agradece muito a parceria. E vocês fazem parte desse projeto com a gente. Vocês Faz cuidando, toda a diferença, cuidando dos nossos pets, cuidando do pet da casa, vocês estão cuidando também das crianças, porque eles estando bem, eles podem ter contato com as crianças, né? Por isso que a gente resolveu trazer vocês aqui para a gente falar sobre esse assunto e também agradecer essa parceria, né? Quero botar a Agropet aqui junto com a gente. Vamos botar a logo junto aqui botar, e a Agropet vai estar aí com a gente. Obrigado. Obrigada, João. Obrigada. Foi uma honra estar Tamo aqui com junto, vocês. gente. Quero agradecer a nossos parceiros, patrocinadores. Chegou o final, mais um A Cura Que Se Pode. Mais um. Quarta-feira que vem, mais um entrevistado. Divulgue sempre às quartas-feiras, 20 horas. E a gente espera por vocês. Um grande beijo. Tchau. Tchau.